Fala, rapaziada, tudo bem? Meus amigos, vamos lá então, Enem 22, uma questão aqui meio de gravitação, o pessoal ficou um pouco assustado, o Enem falando sobre buraco negro, né? Mas vamos lá, sem medo, porque essa era uma das questões mais tranquilas da prova. Bastava você ter confiança, se lembrar da lei da gravitação universal, que era uma questão de boa. Vamos lá. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Letra A. Eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do buraco negro, ou seja, os planetas iriam começar a cair nesse buraco negro. Letra B, eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais. Letra C, eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro. Letra D, eles passariam a precessionar mais rapidamente. Letra E, eles manteriam suas órbitas inalteradas. Então, várias afirmações são feitas aqui. Se o nosso Sol deixasse de existir instantaneamente e fosse substituído por um buraco negro que tivesse a mesma massa. E o horizonte de evento, que é essa região perigosa, que quando você cai no horizonte de evento do buraco negro não é possível sair mais, teria apenas 3 quilômetros, o que é muito pouco se a gente pensar na distância da Terra ao Sol. Nós estamos muito fora do horizonte de evento, tá? Só para vocês terem uma noção, o Sol está a que distância da Terra? Algo em torno de 150 milhões de quilômetros. A luz, para você ter uma noção, a luz leva quase 8 minutos para sair do Sol e chegar aqui, né? Olha que coisa. Então está muito distante o Sol de nós, comparado a esse horizonte de evento de 3 quilômetros. Aí, eu quero pensar um pouco com vocês, né? Vamos pensar hoje no Sol que nós temos. Nós temos o Sol, que ele é muito grande, eu vou representar aqui como um corpo relativamente pequeno, só para vocês terem uma noção. Esse desenho está totalmente fora de escala, né? O Sol é muito maior do que a Terra na minha comparação. Para vocês terem uma noção, o Sol ele tem um tamanho que é a ordem de milhões de vezes. O raio do Sol é algo em torno de 110 vezes o raio da Terra. Então o tamanho do Sol, como o volume de uma esfera depende do raio ao cubo, cara, o volume do Sol é uma infinidade, né? Ele é muito maior do que... A Terra é um grão de areia ao lado de uma bola enorme que é o Sol. Mas enfim, vamos simplificar, estamos muito longe do Sol. Por que que a gente gira em torno do Sol? Porque o Sol nos puxa. O Sol nos puxa com uma força que se chama força gravitacional. E aí você pode perguntar, tá, se o Sol nos puxa, por que que nós não caímos no Sol? Na verdade, a gente cai no Sol, só que nós não encontramos o Sol. Por quê? Porque nós estamos num movimento chamado órbita. O primeiro cara a entender isso, explicar isso, foi o Newton. Veja bem, ao mesmo tempo que a Terra está subindo, ela está se movimentando, ela está girando aqui, ela é puxada para o Sol. Isso produz uma coisa que chama-se órbita. Se você está achando estranho a Terra ser puxada num sentido e não ir nesse sentido, ela ir fazer esse movimento circular, pensa num problema muito mais simples. Você amarra uma pedra num barbante, faz o barbante girar. A força que vai estar agindo no barbante, uma delas é a força de tração para dentro da sua mão. Mas a pedra não fica indo para dentro da sua mão, ela gira, ela entra num equilíbrio, ela entra numa órbita. O nosso planeta, ele está girando em torno do Sol, a gente fala aqui numa queda livre eterna. Essa queda livre eterna chama-se órbita, tá bom? Quanto vale essa força? Essa força, ela vai depender da distância que os dois estão. Pelo visto, no problema, essa distância não vai mudar. E essa força foi determinada por Newton, é a lei da gravitação universal. Ela vai depender de uma constante universal gravitacional, massa do Sol, massa da Terra e a distância ao quadrado. Uma análise simples, né? Então essa força que depende de G, emão eminho sobre D quadrado, onde o emão é a massa do Sol, o eminho é a massa da Terra e o D é a distância, lembrando que o G é uma constante que nunca vai mudar, nessa relação o que eu vejo? Quando eu substituo, se nós substituirmos o Sol por um
buraco negro, imagina um buraco negro bem piquititico. Por que bem piquititico? Porque ele tem uma massa muito grande, tá? Então, só para fazer aqui que ficou feio, ó. Um buraco negro, esse é o nosso buraco negro. Como ele tem ele tem um tamanho pequeno, mas ele tem a mesma massa do Sol, ou seja, a massa do buraco negro é a mesma do Sol, se eu fosse fazer o cálculo novamente da força gravitacional, o que eu chegaria? A massa do buraco negro é a mesma do Sol. Ops! A massa do buraco negro é a mesma do Sol. A massa da Terra não mudou. A distância que o buraco negro está da Terra também não mudou. Ou seja, a força gravitacional manteria-se a mesma. Na verdade, do ponto de vista gravitacional, nós nem perceberíamos que o Sol virou um buraco negro. Claro que nós perceberíamos a ausência do Sol, nós perceberíamos que tudo ficaria escuro, claro, mas em termos gravitacionais da movimentação dos planetas em torno do Sol, isso não seria afetado, por uma razão simples. A massa e as distâncias não se alteraram. E a lei da gravitação universal não fala nada sobre a massa ser de buraco negro. O que importa é o valor numérico da massa e a distância dos corpos. Como essas grandezas não se alteraram, não alterou a distância, não altera a força, não altera a dinâmica. Ou seja, o sistema solar, do ponto de vista da órbita dos planetas, continuaria sendo o mesmo. Se eu volto para as alternativas, se eu volto aqui, ó, letra E, eles manteriam suas órbitas inalteradas, exatamente isso. Uma questão que muitos alunos na prova do Enem se assustaram, pensaram que tinha algum cálculo avançado e na verdade não. Era só perceber que se alterou a massa, alterou o corpo, mas manteve-se a massa, não altera-se a órbita, porque o que importa é a distância e a massa. Essas grandezas não mudaram. Beleza, gente? Uma questão bonitinha, né? Enem 22. Valeu, rapaziada. Muito obrigado.